Convido você rapidamente a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 25. Nós estaremos falando sobre 3 lições da parábola das 10 virgens, que é uma parábola muito conhecida, uma parábola, acho que uma das mais famosas. Mateus capítulo 25, Mateus capítulo 25, versículos de 1 a 13. Amém? Mateus capítulo 25, versículos de 1 a 13. Para facilitar, de repente você não trouxe a Bíblia, de repente você não trouxe, está com dificuldade de encontrar o texto, nós vamos acompanhar por aqui. Eu estarei lendo com você, amém? Por aqui, para a gente acompanhar por essa versão que está aqui, que de repente você está essa versão aqui é revista e corrigida, de repente você está com uma outra aí fica mais fácil, amém? Vamos ler então o que está escrito, Mateus 25, a partir do versículo 1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 eram loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Queridos irmãos, essa parábola das 10 virgens, na realidade, foi contada por Jesus, mas na realidade essa parábola, ela fala sobre a vida cristã. Ela fala sobre o dia a dia do cristão. E Jesus usou uma analogia com o modelo de casamento da sua época. Eu vou explicar para você rapidamente como era o casamento naquela época. Era um pouco diferente do casamento dos dias de hoje. Casamento naquela época, ele se dividia, na cultura judaica, né? Ele se dividia em 3 estágios. Primeiro estágio era um acordo entre os pais. Naquela época, diferente dos dias de hoje, quem escolhia o marido, quem escolhia a esposa eram os pais. Os filhos não tinham a prerrogativa de escolherem os seus cônjuges. Era a prerrogativa dos pais. Então havia um acordo, o pai da noiva e o pai do noivo, o pai do interessado e o pai da interessada se reuniam, e ali eles faziam ali a combinação do casamento. Esse era o primeiro estágio. Segundo, era o noivado em si. E diferente de hoje, o noivado daquela época era realmente um compromisso assumido. Não tinha como desistir do noivado. Assumiu o noivado, já era. Era praticamente o casamento. Maria, quando recebeu do anjo Gabriel a notícia de que ela estaria grávida do Espírito Santo, Maria era noiva de José.
Por isso foi tão difícil para Maria, né, a notícia de que ela estaria grávida. E Maria ali correu o risco até de apedrejamento, porque o noivado era um compromisso tão sério quanto o casamento em si. E o terceiro estágio era o chamado cortejo, e é exatamente desse terceiro estágio que Jesus fala nessa parábola. Como era o terceiro estágio? Era o seguinte: a noiva ia para a casa do noivo, do pai do noivo, e ali ela ficava aguardando com 10 virgens, que seriam comparadas hoje às damas de honra. Então essas 10 virgens, muita gente acha equivocadamente que são as noivas. Não, essas 10 virgens não são 10 noivas, elas seriam mais ou menos 10 acompanhantes da noiva. Interessante isso, né? Então a noiva ia para a casa do pai do noivo, ficava lá aguardando com as 10 virgens. Tinham que ser virgens, 10 moças virgens. E aí o noivo ia lá na casa do pai dele, onde a noiva estava, pegava a noiva, e eles iam então para a casa do pai da noiva, e ali acontecia a festa. Era assim. Então Jesus pegou essa situação e nos trouxe, irmãos, uma parábola para falar sobre a vida cristã. Como está a vida cristã? E essa parábola fala de 10 noivos, de 10 virgens, 5 sábias e 5 tolas. As 5 sábias estavam levando a lâmpada com azeite, não é isso? Mas também levavam as sábias 5, além da lâmpada, elas levavam também 5 vasos cheios de azeite. Porque quando o azeite da lâmpada acabasse, elas tinham ali de reserva. E as 5 tolas levaram apenas as lâmpadas, não levaram os vasos com azeite. E aconteceu que o noivo demorou demais. O noivo chegou meia-noite. Normalmente, naquela época, o noivo chegava em torno de 18 horas. Então o noivo aqui na parábola ele demorou demais. Em vez de ele chegar 18, 19 horas, ele só foi chegar meia-noite. Isso não era normal, isso não era comum. O que aconteceu? Acabou-se o azeite que estava nas lâmpadas. E aí as 5 que tinha acabado o azeite, pediram emprestado o azeite das outras 5. E as outras 5 sabiamente disseram: não, se a gente repartir, a gente também vai ficar sem. Então é melhor vocês correrem para comprar. Elas saíram correndo para comprar, já era meia-noite, estava tudo fechado. Se meia-noite em alguns bairros já fecha tudo, imagina naquela época. E aí elas foram, não encontraram. Quando voltaram para a festa, as portas estavam fechadas. E o noivo disse: eu não vos conheço. Não deixou que elas entrassem. Então o primeiro ensinamento, são 3 lições que a gente vai aprender rapidamente nessa noite sobre essa parábola. Primeiro ensinamento: devemos ficar acordados. Mateus capítulo 25, versículo 13 diz assim: vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Queridos irmãos, Jesus disse que vai voltar. Ele disse: eu voltarei. Mas Jesus não disse o dia, nem a hora, nem o mês, nem o ano em que ele voltaria. Mas ele disse que nós devemos estar atentos, preparados, vigilantes, porque ele pode voltar a qualquer momento. Nessa parábola, Jesus aqui é representado pelo noivo. As 10 virgens estavam aguardando o noivo. O noivo estava previsto para chegar em torno de 18 horas. O noivo demorou demais, chegou meia-noite. Muita gente já marcou a data da volta de Jesus. Muita gente já desistiu de esperar. Muita gente já deixou de acreditar que Jesus vai voltar. Mas ele vai voltar.
Ele pode demorar. Porque vamos falar aqui sinceramente, já tem mais de 2000 anos que ele não volta, irmãos. 2000 anos é pouquíssimo tempo para Deus, mas 2000 anos é muito tempo para a humanidade. 2000 anos é muito tempo para o homem. 2000 anos é muito tempo na história. Então Jesus, analisando por essa ótica, ele está demorando. Mas aqui na parábola, o noivo também demorou, irmãos. Nessa parábola, o noivo não chegou na hora prevista. Saiba você que os discípulos, quando começaram a pregar o evangelho, eles também achavam, pensavam e esperavam que Jesus voltasse na geração deles. Depois que a geração dos apóstolos passou, algum tempo depois, a igreja organizada, ela também esperava que Jesus voltasse naquela época. Passaram-se mais algumas centenas de anos, e veio então a Reforma Protestante, em 1517. Na Reforma Protestante, a igreja também esperava que Jesus voltasse naquela geração. E tanta coisa já aconteceu. Estamos em 2022 e Jesus não voltou ainda. Mas Ele nos chama a atenção para estarmos vigilantes. Ou seja, devemos ficar acordados. Acordados no sentido espiritual. Acordados no sentido de estarmos prontos. Porque se Jesus voltar hoje, estaremos preparados? Então a primeira lição dessa parábola é essa: devemos estar vigilantes, devemos estar acordados, devemos estar preparados, porque Jesus está voltando. Segunda lição dessa parábola: devemos esmagar azeitonas. É isso mesmo, devemos esmagar azeitonas. Naquela época, irmãos, não tinha energia elétrica, era luz de lamparina. Acredito que muitos aqui, as pessoas mais velhas, moraram em casas que não tinha energia elétrica. Não era lamparina, irmã? Aí, a irmã ali, ó. Naquela época era assim. E o óleo era tirado do azeite, da azeitona, irmãos. O azeite vinha da azeitona. Como que era tirado esse óleo? Era esmagada. A azeitona era esmagada. Daí saía o azeite. Nós, irmãos, nós precisamos ter luz dentro da gente. Nós precisamos da luz que vem dos céus, da luz que vem do Pai das luzes. Nós precisamos, irmãos, ser lâmpadas que tenham azeite, combustível, para iluminar esse mundo de trevas. Nós precisamos, irmãos, fazer a diferença nesse mundo. Para isso a gente tem que ter luz. E aí, irmãos, devemos entender que para a gente ter luz, a gente precisa esmagar a nossa carne, a gente precisa esmagar o nosso eu. Se a gente não esmagar a nossa carne, se a gente não esmagar o nosso eu, a gente não vai produzir azeite. Uma vez Jesus Cristo disse assim: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Mas aquele que achar a sua vida, perdê-la-á. E Jesus continua dizendo: de que adianta um homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Está escrito lá em Mateus capítulo 24, a partir do versículo 16. Irmãos, Paulo escreve lá em Gálatas capítulo 5, versículo 19:
porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que vos cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Então a gente precisa esmagar tudo isso. Gálatas 5 aqui, a gente vai abrir um parênteses para explicar rapidamente. Está aqui atrás? Não, né? Mas vou falar. Gálatas 5,19, olha como começa Paulo falando que as obras da carne, quer dizer, a carne da gente, ela produz esse tipo de coisa, que é a prostituição, impureza e lascívia. Começa falando sobre esses três. São pecados de ordem sexual. A prostituição, todo mundo sabe o que é. Impureza é tudo relacionado à prostituição, à pornografia. Lascívia é a mesma coisa. São coisas relacionadas a pecados sexuais. Aí Paulo continua: idolatria, feitiçaria. Idolatria e feitiçaria são coisas relacionadas à magia, à adoração a outros deuses. Nós tivemos no carnaval agora, recentemente, uma escola de samba aqui do Rio de Janeiro, que foi a campeã, que exaltava deuses ou demônios, que são chamados de Exu, né? São esses demônios do candomblé, são esses demônios da macumba, que o que eles estão passando para a gente, que esses santos são bons. Com todo o respeito à religião de todas as pessoas, a gente tem que respeitar todas as religiões. A gente tem que respeitar a macumba, o candomblé. Por exemplo, abrir um terreiro ali perto da tua casa, você não pode de maneira nenhuma passar no terreiro e jogar uma pedra. Você não pode de maneira nenhuma passar no centro de macumba e dar um tiro lá dentro. Você não pode de maneira nenhuma, se passou uma mãe de santo, um pai de santo na sua frente, você xingar, você jogar um ovo podre, ou você querer brigar. Nós não podemos, não temos o direito de fazer isso. Todo mundo tem a liberdade de seguir a religião e o Deus que quiser. Mas nós, como cristãos, acreditamos na Bíblia Sagrada. E a Bíblia Sagrada nos diz que essas coisas são feitiçaria, que essas coisas são idolatria. Então, se você discorda disso, você está no lugar errado. A igreja não é o seu lugar. A igreja evangélica não é o seu lugar. Então, se você acha que teve um cantor famoso, um cantor que a gente canta até alguns hinos dele aqui, cantor muito famoso, não vou falar o nome dele não, que ele reformou um candomblé, acho que um centro de macumba. Ele tem um pastor, tem a igreja dele, ele arrecadou dinheiro, foi lá, tirou foto, abraçado com o pai de santo, e dizendo assim: Deus ama a todos, e Deus ama todas as religiões. Irmãos, isso é mentira. O texto está dizendo aqui que idolatria e feitiçaria são obras da carne, não são obras do Espírito. Então veja bem, o que eu estou falando para você é importante. Eu posso até ser processado, porque isso aqui está sendo filmado. Eu posso ser processado, porque está havendo uma perseguição ao pensamento, principalmente ao pensamento cristão. Eu posso dar o microfone para uma pessoa vir aqui à frente, chamar Jesus de gay, esculachar os evangélicos. Uma pessoa pode pegar o microfone hoje e esculachar as igrejas evangélicas e esculachar Jesus Cristo. Sabe o que a imprensa vai falar? Sabe o que os governantes, os políticos vão dizer? Que é liberdade de expressão. Dizer que Jesus é gay, fazer filme
passando que Jesus é homossexual, que Deus é prostituto, é liberdade de expressão. Agora, eu estou falando para os irmãos que tem um pastor que ele é muito conhecido no YouTube, ele está sendo processado, porque ele falou contra essa escola de samba. Não contra a escola de samba, mas contra o enredo da escola de samba, que diz que o Exu é bom. E ele está sendo processado. E um advogado já procurou ele, já foi emitido uma intimação, dizendo que ele está sendo preconceituoso, que ele está sendo racista, que ele está sendo incitando ódio. E ele só deu a opinião dele, como eu estou dando a minha aqui, e a opinião da Bíblia. Então, se você quer ser amigo de macumbeiro, se você é bonzinho, é um cara legal, uma moça muito joia, que aceita que macumba, candomblé, quimbanda, umbanda, tudo isso é legal. Meu querido, minha querida, você está no lugar errado. Tudo isso é inimigo do Evangelho. Tudo isso é obra do diabo. Tudo isso é coisa da carne. Então Paulo fala aqui, ó, idolatria, feitiçaria. Aí vem depois inimizade, porfia, emulação. Tudo isso está relacionado à questão do relacionamento. É aquelas pessoas que têm ódio, têm raiva, têm sentimento de perseguição. Isso tudo é obra da carne. Aí vem dissensões e heresias. Heresias é quando um pastor, um líder religioso, ele prega uma coisa que não está na Bíblia. Isso é heresia. Se eu pregar aqui na igreja que o casamento homossexual é certo, é heresia. Se eu pregar aqui na igreja que todas as igrejas levam você para, que todos os caminhos levam você para Deus, é heresia. Se eu pregar aqui na igreja que você não precisa seguir a Jesus Cristo para ser salvo, que você não precisa ter uma experiência com Cristo para ser salvo, mas que você sendo budista, você sendo islamista, você sendo ateu, mesmo assim você vai para o céu, é heresia. Heresia é tudo que é pregado e não está na palavra. Aí continua Paulo: inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas. Então, quando a gente tem essas inclinações da carne, amados irmãos, a nossa lamparina está com pouco azeite. E olha o que Paulo, ele diz, irmãos, em 1 Coríntios 9, 27, que ele diz assim, ó: antes eu subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Eu tenho que reduzir o meu corpo à servidão. Ou seja, eu não posso ser o senhor do meu corpo, eu não posso ser o senhor da minha vontade, eu não posso ser o senhor dos meus desejos, porque se eu fizer isso, o que pode acontecer? Eu que preguei o evangelho, ganhei tanta gente para Cristo, eu mesmo posso não ir para o céu. O apóstolo Paulo falou isso, irmãos. Então aquelas virgens, 5 virgens, o azeite, elas tinham azeite só na lamparina, não é isso, irmãos? Elas tinham azeite no pote? Não. O que significa isso? Irmãos, isso significa uma coisa importante, que muita gente que está na igreja não vai para o céu. Porque essa parábola, ela não está falando para o não crente. Essa parábola não é para o incrédulo. Essa palavra não é para o ateu. Essa palavra não é para o macumbeiro. Essa palavra não é para o homossexual. Não é para a prostituta.
Essa palavra é para a igreja, porque na igreja representa a igreja. Na igreja tem 10 virgens representadas, 5 são sábias, 5 são tolas. Queridos irmãos, eu não posso me estender por causa da homenagem, mas vou falar com você um versículo. Eu já li esse versículo aqui, porque aqui a gente tem que falar a verdade. Romanos 11:22 diz assim, ó: considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, tu também serás cortado. Romanos 11:22. Olha o que Paulo está dizendo, que a gente tem que considerar 2 coisas de Deus: a bondade e a severidade. A bondade para aqueles que são dele, a severidade para aqueles que se afastaram. Aí ele fala: severidade para os que se afastaram, severidade para os que se corromperam, bondade para contigo, se você permanecer nessa bondade. Eu sou batista desde 16 anos, irmãos. E a primeira coisa que eu aprendi na igreja batista foi uma das primeiras coisas que eu aprendi. Mas é uma coisa perigosa demais, irmãos. Quando a gente lê esse texto aqui, essa parábola das 10 virgens, eu aprendi uma frase, uma doutrina na igreja batista. Não estou dizendo que é mentira, mas que é muito perigoso. Eu aprendi na igreja batista que uma vez salvo, salvo para sempre. Mas quando eu leio essa parábola que fala de 10 virgens, e eu vejo que nessa parábola das 10, 5 foram para o inferno, eu me deparo com o perigo dessa frase. Essa frase é muito perigosa. Porque para aquele que não é sábio, se eu estou salvo, uma vez salvo, salvo para sempre, para que eu vou precisar ficar enchendo a minha lâmpada de azeite? Eu sou salvo, por que eu vou ficar enchendo minha lâmpada de azeite? Aí o que vai acontecer? A lâmpada vai esvaziar. Igual a mensagem. Vamos pegar a mensagem da semana passada. A mensagem da semana passada era sobre o que, irmãos? Quem lembra? A mensagem é difícil, ninguém lembra, né? A mensagem da semana passada era sobre bezerro de ouro. O que aconteceu lá no bezerro de ouro? O povo estava no deserto com Deus e com Moisés e com Arão, mas o coração do povo estava onde? No Egito, irmãos. O povo estava lá no deserto, o corpo, fisicamente, mas o coração estava lá no Egito. Essa palavra das 10 virgens está dizendo o seguinte, que tem gente que está com o corpo dentro da igreja, mas o coração está lá no mundo. O corpo está dentro da igreja, fisicamente está dentro da igreja, mas o coração está lá no mundo. Então, quando a gente abraça essa ideia de que uma vez salvo, salvo para sempre, amém, glória a Deus, aleluia. Mas a salvação, ela é conhecida pelos frutos. A árvore se conhece pelo fruto que essa árvore produz. Se você não produz bons frutos, você não é uma boa árvore, irmão. E a árvore que não produz bons frutos, a palavra não diz que ela vai ser cortada e lançada no fogo. As 10 virgens tolas, o azeite acabou, elas não tinham a reserva, foram tentar comprar. E aí vem a terceira coisa que a gente vai aprender aqui nessa noite, para encerrar. A terceira coisa que a gente tem que aprender nessa parábola é que a salvação, ela é individual. A igreja não pode salvar, seu pai e sua mãe não podem te salvar, seu filho não pode se salvar, pastor não pode se salvar. A salvação é individual, nem o padre pode salvar, nem a igreja batista.
nem a Igreja Católica, nem a Universal. A salvação é individual. A Bíblia nos diz, lá em Romanos capítulo 14, versículo 12, que cada um dará conta de si mesmo para Deus. As 5 virgens tolas não tinham azeite, foram pedir das outras, as outras não deram. Aí quando foram em busca, não tinha mais, pronto, a porta se fechou. Irmãos, não haverá uma segunda chance. A chance que a gente tem é aqui. Não tem segunda chance. E para nós encerrarmos, eu quero te trazer à memória a história da Arca de Noé. Noé ficou mais de 100 anos fazendo a arca. Cada batida que o martelo dava na madeira era um testemunho do dilúvio. Cada vez que os filhos de Moisés iam na floresta para cortar as árvores, era o testemunho do que estava por vir. E as pessoas naquela época, elas provavelmente zombaram de Moisés. Provavelmente elas acharam, Moisés não, Noé, provavelmente elas zombaram de Noé. Provavelmente elas acharam que Noé era louco, que Noé era um visionário, que Noé era um idealista. Hoje, falando o que eu estou falando aqui, muita gente pode me chamar de homofóbico, de preconceituoso, de lunático, de religioso. Mas isso me alegra, porque sempre que se pregou a verdade, sempre que se pregou o verdadeiro evangelho, sempre que se pregou a palavra de Deus, sempre, em toda a história da igreja, sempre essas pessoas foram perseguidas, foram discriminadas, foram rejeitadas. E se isso acontecer comigo, irmãos, eu me alegrarei, porque eu estou pregando a verdade. Porque se eu pegar esse microfone e falar assim: a Igreja Batista Memorial está aberta para todos, aqui você pode ser quem você quiser, aqui você pode fazer o que quiser, aqui você pode crer no que você quiser, porque você vai ser bem-vindo, você vai ser aceito, porque nós somos uma igreja que abraçamos todos os credos, todos os pensamentos, todas as filosofias, todo tipo de pensamento. Eu vou ser querido na Rocinha, eu vou ser querido na cidade do Rio de Janeiro, eu vou ser querido pela imprensa, eu vou ser amado, irmãos, por todos. Mas eu vou estar levando comigo uma multidão de pessoas para o inferno. Eu vou estar levando comigo muita gente para a condenação eterna. Então precisamos falar a verdade, com amor, mas tem que ser falado, irmão. E eu e você precisamos ouvir a verdade, porque senão a gente pode se transformar numa daquelas virgens tolas. Porque estar na igreja, ser pastor, ser diácono, ser presbítero, ser membro de igreja, não nos garante a salvação, não nos garante a vida eterna, não nos garante estarmos com Cristo na glória. Então, para encerrarmos, eu quero fazer uma pergunta para você. Se você soubesse que Jesus voltaria amanhã, o que você mudaria na sua vida hoje? Digamos, a gente descobre aqui que Jesus vai voltar amanhã. Gente, Jesus vai voltar amanhã. O que você mudaria na sua vida? Mas o que Jesus está dizendo nessa parábola é que esse tem que ser o nosso pensamento diário. A gente tem que viver o hoje como se Jesus voltasse amanhã. Porque, irmãos, a gente prega, a gente fala de Jesus,
mas a gente vive como se ele não existisse. A gente fala muito bem de Jesus, pego aqui o microfone e falo bem de Jesus, falo da Bíblia, mas muitas vezes eu estou vivendo como se Jesus não existisse. Eu vivo como se Jesus fosse um conto, fosse uma história, fosse algo inventado. Mas devemos viver o que pregamos e descobrimos que, irmãos, Jesus está voltando. Esteja preparado, que a sua lamparina esteja cheia de azeite e principalmente que você tenha, assim como as sábias, o pote também cheio de azeite. Nós vamos ficar de pé rapidamente, vamos estar orando. Quero orar pela sua vida, orar pela sua vida espiritual, principalmente. Feche seus olhos, vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Ó Deus, que realmente, Senhor, tenha sido pregado, ó Deus, a verdade. Se porventura, ó Pai, o que foi pregado aqui não seja verdade, que o Senhor expugue, que o Senhor retire dos corações aqui presentes e dos corações que agora nos acompanham pelas redes sociais. Mas, ó Deus, se foi pregado a verdade, se de tudo que foi falado aqui existe algo de verdade, que seja como uma semente nos nossos corações, que seja, ó Deus, como uma árvore que possa crescer e produzir muitos frutos, porque eu não quero ir para o inferno, Senhor, eu não quero passar a eternidade no tormento, assim como eu não quero que os meus irmãos, que aqueles que aqui estão nessa noite, passem também a eternidade no inferno. Meu desejo, ó Pai, assim como é o teu também, é que todos aqui encontrem a salvação, é que todos aqui, Senhor, naquele grande dia, possam receber do Senhor um grande abraço e o testemunho de que o Senhor é Pai e de que eles são teus filhos, ó Deus, e que possamos todos, sem exceção, gozarmos, ó Deus, da eternidade ao teu lado. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja Deus.